Romanos 4, versículo 1 até o versículo de número 8. Assim diz a palavra de Deus: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Até aí a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, nós suplicamos que pelo Teu Espírito, Senhor, nos dê entendimento da Tua palavra, para que aprendamos de Ti, daquilo que o Senhor nos revela e daquilo que o Senhor nos dá como exemplo a respeito do que o Senhor fez em nosso favor. Abençoa-nos, Senhor, instrui-nos, ilumina-nos, Senhor, ilumina a nossa mente, abre nosso coração, para que, de fato, estas palavras penetrem e nos faça calar e nos ajoelhar perante Ti, reconhecendo que Tu és o Deus justo e misericordioso e que nós carecemos completamente do Senhor e que em nossas mãos, em nossos lábios, em nossos pés, em nossos pensamentos, não podemos encontrar qualquer refúgio senão no Senhor. Por isso, abençoa-nos, Senhor, esclarece-nos e confronta-nos com Tua palavra, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nesse capítulo 4, irmãos, o apóstolo Paulo dá início à segunda parte daquilo que ele vem tratando desde o capítulo 1 até o capítulo 3 desta carta. Na primeira parte deste livro, ou seja, capítulos 1, 2 e 3, a argumentação do apóstolo Paulo se concentrou de forma clara no facto de que toda a raça humana, sem qualquer exceção, está debaixo do juízo de Deus. Desde o momento em que nós nascemos, nós já nos encontramos debaixo deste juízo. E não somente os não-judeus, não somente os gentios, mas também o próprio povo de Deus, o povo do pacto. Os judeus estão também debaixo desta maldição. Portanto, o único meio estabelecido por Deus para que os homens possam ser aceites por Ele não se encontra em nós mesmos, não se encontra na nossa religião, não se encontra nem mesmo na nossa fé. O único meio através do qual nós podemos ser aceitos pelo Senhor Jesus Cristo, ou melhor, sermos aceitos por Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Ele, de fato, é a nossa justiça. Essa doutrina, em especial, ensinada pelo apóstolo Paulo, mas que nós encontramos em toda a Escritura,
tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é chamada de justificação. Então é sobre isto que o apóstolo Paulo chega à conclusão, já a partir do capítulo 3, em virtude da desgraça na qual todos os homens se encontram, pois somos ímpios por natureza, somos impiedosos, somos injustos diante de Deus, e somente nele poderemos encontrar, poderemos achar justiça. A toda a raça humana, o apóstolo Paulo inicialmente vai se concentrar, em especial no capítulo 1, falando destes como pagãos, como não-judeus, como gentios. E o apóstolo Paulo nos ensina, já no capítulo 1, que Deus deu àqueles que não estavam debaixo do seu pacto, os pagãos, os gentios, os não-judeus, Deus se deu a conhecer por meio da obra criada e também por meio da própria consciência, ou seja, a própria natureza nos revela que Deus existe, que Ele é o Criador, que Ele é o galardoador de todos os que o buscam, e não somente estes, mas que Ele derrama chuva e nos dá o sol sobre justos e injustos. Esta revelação natural, Deus dá a todos os homens desde o momento em que ele nasce. E através da obra da criação, portanto, todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, pois Deus se revela na natureza, e é isso que o apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 1, de forma especial, desta carta aos Romanos. O fato é que Deus, de fato, tem se revelado em suas consciências. Mas, por outro lado, os homens deram as costas para Deus, desprezaram a Deus. E como o apóstolo Paulo nos diz, a uma se fizeram inúteis. O homem rejeitou a Deus a tal ponto de cometerem coisas abomináveis, tendo relação homens com homens, mulheres com mulheres. Isto é uma abominação perante Deus. E o apóstolo Paulo descreve desta maneira os homens de uma forma geral. Isso significa dizer que mesmo as pessoas que nunca ouviram o Evangelho, nunca ouviram falar do Senhor Jesus Cristo, nunca ouviram as boas novas, estas são também indesculpáveis e passíveis de condenação. Por isso, elas são tidas como culpadas em virtude dos seus pecados, e todas elas serão condenadas pela justiça se não se arrependerem. No capítulo 2, Paulo também deixa claro que os judeus incrédulos estão debaixo da mesma condenação. Embora eles tivessem recebido da parte de Deus uma revelação especial, e não apenas a obra da criação, ou seja, as escrituras sagradas do Antigo Testamento, e condenarem as coisas praticadas pelos gentios, pelos pagãos, eles mesmos, diz o apóstolo Paulo, praticavam as coisas que eles condenavam, sendo por isso também indesculpáveis diante de Deus. Não era o fato de meramente serem judeus e terem recebido a circuncisão
que automaticamente Deus iria passar a mão por cima dos seus pecados. Paulo, então, diante do que foi demonstrado no capítulo 1 e no capítulo 2, resume e conclui o seu ensino no capítulo 3, dizendo o seguinte, no verso 9: tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. E no verso 12, quando ele diz: todos se desviaram do caminho e se perderam juntamente, a uma se fizeram inúteis. E mais, no verso 23 do capítulo 3, quando ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando ele fala todos, neste verso 23, ele inclui tanto os gentios quanto os judeus. São todos sem qualquer exceção. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Isso significa dizer que judeus e gentios são culpáveis diante de Deus, não havendo qualquer exceção. Paulo, dessa maneira, aplica a sua conclusão no capítulo 3 e passa a apresentar a única maneira através da qual o homem poderá ser tido como justo diante de Deus, que é o justo juiz, que não passa panos quentes diante dos pecados dos homens. Ele é justo, mas também o justificador dos homens. Ele é justo e justificará o homem, perdoando os seus pecados, considerando-o como justo unicamente pelos méritos de Cristo, por sua justiça, por meio de sua morte e ressurreição dentre os mortos. Deus recebe a justiça de Cristo e a aplica a todo aquele que crê, quer judeu, quer gentio. Assim, Deus continua justo, porque Ele não passa panos quentes sobre os pecados, como dissemos, e é o justificador daqueles que se achegam a Ele por meio do arrependimento e fé no Seu Filho, em virtude do que Ele fez pelos pecadores. Diante do exposto, como fica então a glória do homem? Essa é a questão levantada pelo apóstolo Paulo no capítulo 4. E Paulo, no verso 27 do capítulo 3, responde: onde, pois, a jactância? Onde, pois, o orgulho humano? Ele responde: foi de todo excluída. Por que lei, continua ele no verso 27 do capítulo 3, das obras? E ele mesmo responde: não, pelo contrário, pela lei da fé. Paulo, então, vai desenvolver tudo aquilo que foi falado no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, a respeito do fato de que o homem não pode se jactar, o homem não pode se ufanar, o homem não tem do que se orgulhar diante de Deus concernente à sua relação com o Criador. O homem não pode contar qualquer vantagem diante de Deus, como se a salvação fosse alguma coisa que ele merecesse. As obras da lei, ou seja, a guarda e a obediência da lei, estão completamente excluídas, porque o homem não se salva por meio delas. A lei
não foi dada para nos salvar. Mas a lei é útil. Sim, a lei é útil e continua sendo útil para todos os homens, mas não como um meio de salvação, mas para mostrar que nós somos pecadores. É para isto que serve a lei e para nos dar o caminho pelo qual nós devemos percorrer, mas nunca foi dada como um meio de salvação. Ele também conclui que, nesse ponto, tanto faz ser judeu, tanto faz ser pagão, tanto faz ser gentil, tanto faz ser ateu, tanto faz ser religioso ou não. Não faz qualquer diferença o ateu em comparação com alguém extremamente religioso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, seja quem for. E por último, Paulo diz que isso não significa que a lei, então, não tem mais propósito, repetindo o que já vos falei. A lei continua sendo a vontade de Deus para conosco, mostrando o caminho de santidade e mostrando a pecaminosidade nossa, para que nós possamos correr ao pé da cruz, correr a Jesus Cristo, suplicando misericórdia e não contando com a nossa bondade, com as nossas obras. E agora no capítulo 4, Paulo continua o mesmo tema, só que desenvolvendo esses pontos, usando duas figuras. A primeira delas, o patriarca Abraão, a figura mais proeminente entre os judeus, aquele que, através da palavra, todos nós somos instruídos, através da Torá, através daquilo que foi dado a ele e que nos chegou pelas mãos de Moisés. Ele faz a ligação, então, com o capítulo 4. A ligação desse capítulo com a parte anterior está no versículo 1 desse capítulo 4. Anteriormente, ele havia concluído no capítulo 3, conforme já fizemos a leitura, dizendo: é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, ou seja, o judeu, e mediante a fé o incircunciso, ou seja, o não judeu. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Romanos 3, 29 a 31. As perguntas que se fazem são: há lugar para vangloriar-se por serem os judeus descendentes de Abraão? Se a salvação é mediante a fé, o que dizer então de Abraão? Esta é a grande pergunta. Paulo dará as respostas nos versos de 1 a 8 do capítulo 4, confirmando que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Então, Paulo diz, voltemos para o verso 1, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Esta é a pergunta que o apóstolo Paulo faz no início deste capítulo 4. Em outras palavras, já que a vanglória foi de todo excluída, qual é a nossa situação, visto que nós somos judeus, visto que nós somos descendentes de Abraão? Como ficamos, Paulo, perante o fato de que nós somos descendentes de Abraão? Nós somos a sua semente, a sua geração. Como sabemos,
muitos judeus convertidos faziam parte da igreja em Roma. A igreja de Roma era essencialmente formada por judeus. Havia gentios, mas havia muitos judeus convertidos ao cristianismo naquela igreja para a qual Paulo escreve esta carta. Então, Paulo aqui se dirige a estes irmãos judeus cristãos, respondendo muitos dos seus questionamentos. Ele, portanto, se dirige aos seus leitores chamando de Abraão, nosso pai. Observe, que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne. Portanto, é uma indagação feita essencialmente para os judeus de Roma, daquela igreja, segundo a carne. Então, como é que fica o caso dele, de Abraão, diante do que Paulo ensina, ao dizer que a justificação é pela fé, independentemente da obra da lei? Na cabeça dos judeus, Abraão tinha sido justificado por obras. Este era o pensamento em voga. Este era o pensamento dos judeus. Abraão foi justificado, aceito diante de Deus por suas obras, por seus feitos, por sua obediência. Portanto, ele tinha do que se gloriar. Este era o pensamento judaico daquela época, ainda hoje é. Eu peguei um trecho que eu não consegui confirmar, mas é dito de um rabino do 2º século antes de Cristo, que dizia o seguinte: Abraão bendizia Deus antes de ser circuncidado por todas as coisas boas que ele havia recebido. Mas depois que Abraão foi circuncidado, ele bendizia a Deus por todas as coisas que ele havia feito para merecer a circuncisão. Então, o conceito judaico rabínico era que, de fato, Abraão havia sido justificado em virtude dos seus feitos. Se era assim, ele tinha do que se vangloriar diante de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo faz esta indagação, querendo instruir os cristãos de Roma. Podemos também citar o livro apócrifo de Eclesiástico, não Eclesiastes, mas o livro apócrifo do Eclesiástico, escrito por Jesus ben Sirac, mais ou menos em 180 antes de Cristo, e que é adotado pela Igreja Católica Apostólica Romana, onde os homens, no capítulo 24, eu li este texto de Eclesiástico, são exaltados. E no verso 20 a 22 de Eclesiástico, nos diz o seguinte, verso 20: Abraão é o pai ilustre de uma infinidade de povos. Ninguém lhe foi igual em glória, guardou a lei do Altíssimo e fez aliança com ele. O Senhor marcou essa aliança em sua carne, na provação mostrou-se fiel. Por isso, jurou Deus que o havia de glorificar na sua raça e prometeu que ele cresceria como o pó da terra. Então, observe que, já no 2º século antes de Cristo, nos próprios escritos judaicos, e que por nós não foram adotados como inspirados, já se menciona a exaltação de Abraão como alguém merecedor da justiça de Deus, em virtude dos seus méritos. Tem um outro livro também apócrifo, é parte do livro de Esdras, é o 2º Esdras, que diz assim: e todo aquele
que será salvo e poderá escapar pelas suas obras e pela fé em que crestes. Ele atribui então a salvação a obras e fé juntos, para se obter a salvação como um mérito. Então, esse de fato era o pensamento dos judeus quando o apóstolo Paulo escreve o livro de Romanos. E é por esse motivo que ele faz esta indagação que nós vimos. Observemos mais uma vez de perto. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Esta é a pergunta do apóstolo Paulo. Os irmãos lembram que nós defendemos e cremos que no Jardim do Éden, antes da queda, Deus havia feito um pacto com Adão. Esse pacto é chamado pacto de obras, ou pacto das obras. Adão, que não era pecador, juntamente com Eva, ele tinha a liberdade, o direito à árvore da vida. Mas havia a árvore da morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele então tinha uma escolha livre, sem a necessidade de um mediador, para que ele pudesse obter a vida eterna pela sua obediência. E nós sabemos qual foi a sua escolha. O pacto foi quebrado, o pacto de obras. O que nós temos então hoje é o pacto da graça. Quando Cristo foi prometido, a semente da mulher. Então observem que desde Gênesis, desde o relato da queda, a Bíblia nos ensina da necessidade de um mediador. Da necessidade de que alguém faça justiça perante Deus em nosso lugar, porque para nós é impossível. Foram colocados anjos para que Adão e Eva não pudessem voltar ao paraíso, senão não haveria esperança para eles. Em virtude disto, o apóstolo Paulo então dá a devida resposta utilizando o próprio patriarca Abraão para justificar, para fazer a sua defesa. Paulo não faz outra coisa senão usar as Escrituras para interpretar as Escrituras. Verso 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. É a resposta que dá o apóstolo Paulo. Abraão, se foi justificado por obras, ele tem de se gloriar. De fato, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é como se fosse, e provavelmente é um silogismo. O que é um silogismo? Ele lança primeiro um argumento geral, fundamentando a ideia, que seria mais ou menos esta: se uma pessoa for justificada pelas obras, terá motivo para gloriar-se. É verdade. Se uma pessoa, diante de Deus, ela é justificada pelos seus feitos, pelas suas obras, então esta pessoa, ela tem de que se gloriar, não é verdade? Se ela cumpre a justiça de Deus por ela própria, ela tem de se gloriar. Número 2. Abraão foi justificado por obras. Logo, Abraão tinha motivo para gloriar-se. Essa é a ideia, esse é o fundamento dos judeus. Ele se utiliza desse silogismo. Mas Paulo, de forma peremptória, abrupta, interrompe este raciocínio, quando ele diz, porém não diante de Deus. Diante da vossa lógica,
de que Abraão foi justificado por obras, de que Abraão tem de se gloriar perante Deus, isso não procede. Diante de Deus, ele não tem de que se gloriar. E agora ele vai apresentar o argumento. E o argumento que ele vai se utilizar para provar que Abraão não foi justificado por obras, e sim por meio da fé, é a própria Bíblia. Paulo, então, vai apresentar a Bíblia perante estes judeus para fazer a sua defesa. É como se Paulo estivesse a dizer: olha, se vocês não estão a aceitar a minha argumentação, irei vos mostrar aquilo que a própria Escritura, a própria Torá nos ensina. Verso 3. O testemunho da lei e dos profetas, que ele mencionou no versículo 1 do capítulo anterior, quando ele disse: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, sem lei, testemunhada pela lei, ou seja, pelo Antigo Testamento, em outras palavras, e pelos profetas, pelo Pentateuco e pelos profetas. Testemunho que a justiça de Deus se manifestou sem lei, pois eu vou vos mostrar o que diz a Escritura. O que é que Deus tem a nos dizer sobre isso? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo cita as Escrituras do Antigo Testamento e ele fala que a fé de Abraão, o fato dele ter crido, isso lhe foi imputado para a justiça. Palavra imputado aqui é a palavra-chave de todo este capítulo. Ele vai repetir diversas vezes. Se os irmãos observarem, ele vai falar isto no verso 4, no verso 5, no verso 6, no verso 8, no verso 9, no verso 10, 11, 22, 23 e 24. Cerca de 10 vezes. Observe, no verso 4. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Aí ele diz, no verso 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída. Grave essa palavra, atribuída. Verso 6. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Verso 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará. É a mesma palavra. Verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Verso 10, como, pois, lhe foi atribuída? Verso 11, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda circunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Verso 22, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Verso 23, e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, é a mesma palavra. E o verso 24, mas também por nossa causa, posto que nós igualmente será imputado. Essa palavra imputado, eu lembrei da irmã Mari, porque é uma palavra da contabilidade. Ela foi contada, foi contabilizado. A fé que Abraão teve foi contabilizada como justiça. Mas observe, não é a fé pela fé, porque a fé é apenas instrumental. Na verdade, a justiça não é encontrada na nossa fé, senão até nisso ele teria de que se gloriar. Mas a justiça é um meio através do qual ele crê na justiça de Cristo. Paulo fala da fé como
imputada, mas na verdade o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar não é que é a fé que Deus leva em conta. E por causa da minha fé, Deus me considera justo. Não. É em virtude de Jesus Cristo, a fé que me une a Jesus Cristo. Então, o que é atribuído, o que é imputado em mim é a justiça de Cristo. Deus leva em conta, Deus contabiliza a obra de Cristo. Ela é contabilizada, creditada como se fosse minha. O meu saldo é devedor. E Deus credita na minha conta. Todo o saldo de Cristo é depositado na minha conta. Eu passo a ter um saldo credor. Não só empata, não só zera as minhas dívidas, mas é muito mais do que isto. Tudo que Cristo fez é depositado em mim. É como se nós fôssemos um depósito. E toda a riqueza encontrada em Cristo é depositada em mim. E toda a minha miséria, toda a minha mazela é lançada sobre Cristo. E por isso Cristo disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Ele carregou sobre si as nossas dívidas, os nossos pecados. Ele assumiu como se fosse dele. E toda a sua justiça foi lançada em nós, sobre nós. E eis a única esperança, pecador. Se você deposita a sua confiança nas suas obras, na sua realização, na sua bondade, nos seus feitos, na sua própria fé, você está perdido. Você está completamente perdido. É isso que o apóstolo Paulo está a nos ensinar. A nossa justiça encontrada em Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz, não para dar um bom exemplo, mas para ser condenado em nosso lugar, em nosso favor. Foi isso que Jesus Cristo fez para nos salvar. A justiça dele é levada em conta como se fosse nossa. É este o significado da palavra imputar, creditar, que o apóstolo Paulo tanto menciona aqui nesta passagem. Paulo, então, ele vai citar aquele episódio que nós vamos encontrar em Gênesis 15:1, especialmente do verso 1 ao verso 6. Os irmãos lembram de Gênesis 15. Deus se apresenta como o Deus da aliança, Yahvé, ou Jeová, ou Yahweh, como alguns hoje em dia falam. Deus se apresenta a Abrão. Ainda era Abrão, não era Abraão. Ele não havia sido circuncidado, o nome dele não havia sido trocado para ser aquele de multidões. Então, dá a ele uma visão. Capítulo 15 de Gênesis. Primeiramente, Deus se apresenta a Abraão em visão e o conforta, dizendo que ele não deve temer, porque Deus é o seu escudo, Deus é a sua recompensa. Abraão, porém, está preocupado com o fato de que ele não tem filhos e de que ele é muito velho. Portanto, o seu herdeiro será Eliezer, que é o seu servo. Então, o Senhor responde que Eliezer não será o seu herdeiro, mas que um filho gerado por ele mesmo será o seu herdeiro. Para ilustrar essa promessa, Deus, que se encontrava com Abrão na tenda Adonai, sai daquela tenda, leva Abrão consigo, manda ele olhar para o céu e contar as estrelas, se é que ele poderia contá-las. Então Deus diz a Abrão que sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas.
Nisso, diz o verso 6, Abraão creu nessa promessa do Senhor, e essa promessa, por meio da fé, foi creditada a ele como justiça. É essa a citação do apóstolo Paulo, verso 6 deste capítulo 15 de Gênesis. Paulo então mostra que nós somos considerados inocentes em virtude da justiça de Cristo, que nos é ofertada. E o meio pelo qual nós a recebemos é pela fé. Porque a fé é dom de Deus. Até a fé que nós recebemos é um dom de Deus. Ninguém nasce com fé natural. Tem muita gente que diz, olha, eu não preciso de igreja, eu não preciso de ser negócio de crente, etc, etc, etc. Porque tudo que eu peço a Deus, Ele me dá. Então, para que igreja? Para que Jesus Cristo? Tudo que eu tenho tanta fé, mas tanta fé, que tudo que eu peço, Deus dá. Então, a pergunta que nós devemos fazer a uma pessoa que diz isso, que tem muita fé e que ele está muito bem, porque Deus dá tudo para ele, é a seguinte: e você, o que tem dado para Deus? Deus tem dado tudo para você. E você obedece a Deus? Porque se nós nos congregamos é porque é da vontade de Deus. E você obedece? Portanto, nós não podemos confiar nem na nossa própria fé. A fé é instável, insegura, não é garantia de absolutamente nada, a não ser a fé dada por Deus, que justifica o ímpio. E ele, então, com seu argumento, ele vai expor no verso 4 e 5 o pensamento embutido no verso 2. Ele vai fazer um contraste entre recompensa por obras e graça por meio da fé. Ou um contraste entre salário, que é uma dívida, e fé, que é dada pela justiça. Diz ele no verso 4, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída, contada, levada em conta, creditada como justiça. Observe a lógica. Se uma pessoa trabalha, se esforça para conquistar alguma coisa, no final do seu trabalho, o que é que ela merece? Um pagamento, um salário. Ela é merecedora de um salário, de uma recompensa, pelo que ela fez. Essa é a lógica. Mas, se uma pessoa não trabalha, ela vai receber salário? De maneira nenhuma. É este o argumento do apóstolo Paulo. Ao que trabalha, o salário é considerado como favor. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, ou seja, não é contado como um favor, e sim como dívida. Então, se a pessoa acha que merece alguma coisa da parte de Deus como recompensa da sua religiosidade, da sua boa dívida, então o que é que ela está dizendo com isso? Que Deus é devedor. Deus está em dívida para com ela. Ela é credora diante de Deus. É isso que ela diz. Deus é meu credor. Deus está me devendo. Eu mereço a salvação. É uma dívida que Deus tem para comigo. Ele é devedor, eu sou credor. Mas é isso, meus irmãos, que ocorre? De forma nenhuma. Ao que não trabalha, que é o nosso caso. Paulo já mostrou que, obviamente, que trabalho aqui é um trabalho em busca de glória. É um trabalho de ser reconhecido por Deus e recompensado por Ele. Mas, verso 5, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Não é aquele que realiza boas obras. Não é aquele que é merecedor.
não é aquele que tem boas ações, não é aquele que é religioso, não. É aquele que é ímpio. Ímpio. Ou seja, alguém que é injusto, que não é digno de ser aceito, que não é digno de ser absolvido, que é destituído do temor de Deus, pois Deus considera este ímpio justo, em virtude dele estar unido à justiça de Cristo pela fé. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Não é crer na fé dele, não é crer nas suas boas obras, não é crer na sua religiosidade, não é crer no seu conhecimento teológico reformado, não. É crer naquele que justifica, que é Deus por meio de Cristo. A fé lhe é contada como justiça. É isso que Deus faz. Fé, meus irmãos, não é trabalho. Fé não é autoconfiança, mas confiança no trabalho, no esforço, no mérito, na conquista, nas realizações do outro. É por isso que a doutrina da justificação pela fé nos fala de uma justiça alienígena, uma justiça além de mim, fora de mim. Não é a minha justiça, é a justiça de um outro, a justiça de Cristo, é a justiça dele. É por isso que não é uma obra, é um ato que Deus realiza em mim. Não é uma obra, é um ato, é uma declaração. Quando no tribunal há um julgamento e a sentença do juiz que é dada a um transgressor da lei é a condenação, a pessoa não se torna um marginal, um condenado, quando o juiz dá a sentença. Não, ela já era um marginal, ela já era um transgressor da lei. A sentença apenas dá o veredito final. A justificação pela fé é um veredito que é dado. Deus diz a um pecador, ao ímpio, inocente. Veja que coisa extraordinária. Deus diz a um pecador, a um ímpio, inocente. Deus declara a nossa inocência, em virtude da justiça de Cristo. Um pecador é chamado de justo, por causa da justiça de Cristo. E é assim também o caso de Davi, diz o apóstolo Paulo, encerrando. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Nós lemos na nossa liturgia o caso lá de Davi, quando Natã se apresenta a ele. Davi, um rei em Israel, assim como Abraão, um homem tido em alta conta, traiu Urias. Enquanto ele estava na guerra, Davi teve relação com aquela mulher. E para não ser pego, chamou Urias, colocou na frente da batalha para que ele morresse, e ele morreu, achando ele que estava encoberto os seus pecados. É quando Deus revela através do profeta Natã, que dá aquele exemplo para ele, conta aquela história da ovelhinha e diz: tu és este homem. Então, quem é Davi para se vangloriar diante de Deus? Esta é a pergunta que o apóstolo Paulo quer fazer. Então, é uma outra prova de que também Davi foi justificado não por obras da lei, mas porque os seus pecados foram perdoados. Por isso que ele diz: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. É uma referência à tampa da aliança
que cobre a lei, o pecado, ali representado naquela arca, a tampa da aliança. Os pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Obviamente, o homem aqui no sentido de humanidade. Toda a humanidade é bem-aventurada se, de fato, o pecado não foi imputado sobre ele, mas a justiça de Cristo. E aí então fica a pergunta: você de fato confia em si? Você acha que você é um merecedor diante de Deus? Porque é um bom pai de família, é uma excelente mãe, cuida bem dos filhos, honra o seu marido, honra a sua esposa, é religioso, conhece a Bíblia desde pequeno. Você acha que essas coisas são meritórias diante de Deus? Pois a nossa justiça, diz a palavra de Deus, são como trapo de imundícia, são como um pano cheio de sangue, apodrecido. É isso que a Bíblia diz claramente. É isso que é a nossa justiça. Portanto, irmãos, de fato, essa é a doutrina extraordinária, maravilhosa, porque faz com que a nossa esperança não esteja em nós, nos nossos méritos, nas nossas boas realizações, na nossa bondade, mas unicamente na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. É nele que está a minha esperança. É nele que deve estar a vossa esperança. E somente nele. Porque ele não somente nasceu, mas ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, creia nele. Deposite a sua esperança unicamente nele e não nos seus feitos, na sua fé ou nas suas realizações. E assim, Deus de fato perdoará todos os seus pecados para a sua glória. Amém.